Galera, nós precisamos de falar como o Tite enxerga o Gerson, né? O Gerson, mais um jogo, é um jogo que joga pela beirada. O Tite tem um problema porque, assim, o Lucas Silva foi o cara que Pouso Alegre voltou como volante. Estava vindo no banco, voltou para ser titular. É o cara que domina a posição, sabe, muito técnico, ajuda o Cruzeiro nessa saída, nessa transição da bola, da defesa para o ataque, né? É um cara que domina, sabe o espaço do campo, né? Ocupa bem esse espaço. Romero são os dois capitães do time, né? O Cruzeiro vem sofrendo com isso porque, assim, é muita gente na mesma posição para jogar, né? Lucas Silva voltou recentemente e o Gerson pela beirada. O Gerson pela beirada é o que mais me incomoda. Não é o cara que nós não estamos usando a melhor qualidade dele, a maior característica do Gerson, né? O melhor Gerson que nós vemos na versão da carreira do Gerson, o Gerson do Flamengo, o Gerson da seleção, é esse cara na frente da zaga, é esse cara com liberdade para chegar até a área, sabe? O Cruzeiro com Christian e Gerson aberto, dois volantes de origem, né, com formação como volante. Christian ainda tem mais essa característica de vai e volta, de acompanhar o lateral adversário. O Gerson não. Contra o Pouso Alegre, o Gerson, por 3 vezes, ele fez a falta no lateral. Por quê? Porque ele perdeu o embate físico. O lateral era mais rápido que ele, sabe? E ele ter que correr para trás. Ele não é um cara de velocidade boa, né? O Gerson é o cara para pensar o jogo, para estar próximo do Matheus Pereira, para acertar o passe de 30 metros, para acertar a virada de jogo, para finalizar quando chegar de frente o gol, mas centralizado. O Tite vem enxergando o Gerson de uma maneira que não é a melhor característica dele. Não foi isso no Flamengo, não foi isso na seleção, sabe? O Gerson jogou com o Tite assim no Flamengo aberto, mas, gente, o melhor Gerson que nós vimos não é esse. Não é esse cara aberto. Que, pô, tecnicamente é bom, ele é o cara que vai dar uma acelerada no passo, só vai, porque tecnicamente ele é muito bom. Mas o Cruzeiro mais uma vez sofreu contra um Pouso Alegre, o que sofreu em 2025 contra Santos, contra Ceará, contra Juventude, que era quando os times entenderam que o jogo do Cruzeiro era transição rápida em 2025, era saída rápida do Cruzeiro chegar em velocidade com o Caio Jorge com 3, 4 toques, os times do Brasileirão começaram o quê? A baixar suas linhas e ser mais reativo. E o Cruzeiro teve muita dificuldade. Por quê? Porque o Cruzeiro muitas vezes jogava com o Christian aberto, né? Com o Wanderson do lado, mas assim, não era o cara do drible. O Christian não é o cara do drible, o Gerson não é o cara do drible. Por muitas vezes você precisa do cara do 1 contra 1, que não é esses dois jogadores. Bruno Rodrigues, tudo bem, é o cara da velocidade do 1 contra 1, né? Talvez o Neiser tem mais característica de fazer isso do que o próprio Gerson. Sabe? Arroio, Sinisterra, Kinge, jogadores leves. O Cruzeiro, mais uma vez, contra o Pouso Alegre, teve dificuldade, jogou bem, não jogou mal, criou oportunidade, voltou a ser perigoso na bola parada. Fabrício Bruno cabeceou 2 bolas, bola na trave, mas é um jogo de um primeiro tempo que ainda continua um 0-0. Né? É um jogo que a gente vê o Gerson, parece que ele está usando o mínimo da capacidade dele. Não é ali que ele joga, não é aberto que ele vai performar melhor para o Cruzeiro. Ele precisa de enxergar o jogo de frente, né? Ele precisa de ter o campo aberto, largo para ele achar as possibilidades. Que é a velocidade do Caio Jorge, né? Que é a passagem do Kaique, que contra o Pouso Alegre foi muito bem, rápido, mas não aberto. O Tite enxerga o Gerson aberto, é como se você tivesse uma puta caminhonete, né? 4x4, que, porra, sobe até parede, mas para você ir trabalhar a 5 km de casa. Você tem um puta carro, mas você mora na cidade para usar o mínimo da possibilidade. O mínimo do que ela pode te entregar. É o que o Gerson tá acontecendo com ele. Cara, o Gerson precisa jogar por dentro. E aí volto a dizer, são muitas opções de volante, são muitas opções. Tem Matheus Henrique, que nem tá jogando, né? Mas o Gerson precisa jogar. Ele é a maior contratação do Cruzeiro. E o Cruzeiro contratou o Gerson do ano passado, o Cruzeiro contratou o Gerson de 2019 do Flamengo, da seleção, que jogava por dentro, que dava o time na jogada, que acelerava, que batia pro gol, jogando numa faixa central, não aberto. O Gerson não tem nem idade, nem característica, nem velocidade para estar fazendo esse homem de beirada, para estar acompanhando o lateral. Ele vai pregar. Contra o Pouso Alegre foi assim, e um nível de Série A
que é muito mais alto, pior ainda, que são jogadores mais qualificados, jogadores mais fortes. Né? Então, assim, o Tite precisa entender. Eu não vejo o Gerson jogando aberto. Acho que ele entrega o mínimo do que o Gerson pode entregar. O Gerson precisa jogar centralizado. Aí, tirou o Lucas Silva, voltou o Lucas Silva. O Tite vai ter que se virar. Eu acho que o Lucas Silva também tem lugar no time, porque é o cara que organiza bem o time. O Romero também é o cara que tem lugar no time. Pô, por que não 3 volantes? Por que não 3 volantes? Fazendo um tripézinho. Sabe? Lucas Romero mais à frente, Lucas Silva de um lado e Gerson do outro. Mas não aberto. Não para acompanhar o lateral. Sabe? Mais centralizado. Com mais liberdade. Porque assim, tá usando o mínimo possível do que o Gerson pode entregar e do que nós já vimos o Gerson entregar. Né? Então, assim, me preocupa. Eu acho que o jogador de beirada ele precisa ser jogador mais agudo, mais rápido, mais forte, principalmente contra jogos que você é melhor, igual o Cruzeiro foi contra o Pouso Alegre, mas não consegue encontrar o gol. Fica muito só Kaique cruzando, William cruzando, só cruzamento na área para o Cruzeiro que não tem um cabeceador de ofício. Precisa do cara do drible, precisa desse cara do 1 contra 1, que vai cavar o pênalti, que vai achar vai no fundo e dar essa bola para trás. Né? Veremos o que o Tite vai fazer. Acredito que o Tite esteja enxergando o Gerson de uma maneira que talvez seja a maneira que o Gerson menos rendeu na carreira dele. Beleza? Galera, não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho aí. Tamo junto.